Vamos lá, na nossa aula de ética de hoje, nós vamos falar sobre os amigos da agricultura sustentável. Mas antes de entrar no assunto, os amigos da agricultura sustentável, a gente precisa relembrar e entender muito bem o que significa a palavra sustentabilidade. Uma palavra bem grande, na verdade, só que o significado que ela tem é ainda maior se colocado em prática. Então, a sustentabilidade, o que a gente pode entender sobre ela? São todas as atitudes que nós, cidadãos, praticamos pensando no bem do meio ambiente, certo? Em não prejudicar, atitudes que vão favorecer tanto a nós mesmos quanto ao meio ambiente, certo? Então vamos lá, sustentabilidade. Podemos produzir, consumir, viver e continuar progredindo sem agredir tanto o meio ambiente. Sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece a ela. Então a gente tem que entender que a gente não pode continuar, como está sendo feito, somente retirando recursos da natureza ao nosso favor, certo? Agredindo a natureza com a poluição, tanto do ar, quanto da água, quanto do solo. Essas são medidas que a gente não pode mais continuar fazendo. A gente tem que pensar que nós precisamos das coisas? Precisamos sim. Precisamos dos produtos, continuamos precisando deles. Mas a gente tem que agir de uma forma que a gente consiga recompensar tudo aquilo que é retirado da natureza. Não somente agredir a natureza, retirar dela, porque os recursos, pessoal, eles vão se esgotar. E se os recursos se esgotarem da forma que o ser humano anda tratando o meio ambiente, anda explorando esse meio, o que vai acontecer? Muitos recursos irão deixar de existir, e se eles deixam de existir, nós também deixaremos, nós seres humanos, os outros seres vivos como os animais e as plantas. Então é preciso desde já criar essa consciência de sustentabilidade, que a gente precisa sim dos recursos da natureza, mas a gente tem que usá-los de uma forma adequada, sem exploração, como está sendo feito. Então, por exemplo, quando você recicla, você está tendo uma atitude sustentável, certo? Quando você economiza aí, a água da sua casa, economiza a energia, você também está tendo uma atitude sustentável. Quando você não é um consumidor, um consumista, e sim um consumidor consciente, você também está praticando a sustentabilidade. Então, atitudes do nosso dia a dia que acabam ajudando o meio ambiente, certo? Então, falando sobre isso, vamos pensar agora na agricultura. Quais atitudes que podemos tomar que vai ajudar o meio ambiente ao invés de prejudicá-lo? Quando não usamos agrotóxico, a gente já está fazendo um bem enorme para o meio ambiente. Por quê? Nós estamos evitando a poluição do solo, do subsolo, das águas que se encontram lá embaixo nos lençóis freáticos, certo? A gente está evitando a contaminação de muitos animais que acabam comendo desses alimentos e até de nós mesmos, certo? Então a gente vai fazer a leitura do texto lá no livro de ética, o texto da página 96, para vocês compreenderem bem como a sustentabilidade pode entrar na agricultura. Porque, pessoal, a gente tem um território imenso. Quanto mais plantações a gente tiver, mais alimentos teremos, menos fome teremos também. Então a gente tem que pensar dessa forma, mas tendo atitudes corretas com relação a isso. Então vamos lá, acompanhe a leitura da página 96 comigo. Agricultura sustentável. O texto da página anterior nos coloca diante de uma necessidade urgente para garantir nossa sobrevivência, a sustentabilidade. Você já ouviu falar em sustentabilidade? Ela quer dizer que podemos produzir, consumir, viver e continuar progredindo sem agredir tanto o meio ambiente, ou seja, usando métodos que poupem recursos naturais não renováveis, que não poluam o ar, a terra e as águas, que não façam mal a nenhuma espécie animal ou vegetal. Mas isso é possível? E aí, vocês acham que isso é possível? Claro que é. Basta esforço, boa vontade e investimento das pessoas e dos governos. Então, gente, a questão da sustentabilidade não é só um dever do governo, não.
É um dever do governo e de todos nós. Se cada um fizer a sua parte, todos saem ganhando. Quando colocamos esse pensamento em relação à agricultura, estamos nos referindo a processos de plantio, manutenção das plantações, colheitas e uso dos restos da produção de maneira que não agrida a natureza. Num país grande como o nosso, as plantações têm que ser grandes também, para garantir alimentos para a população. Devem tomar alguns cuidados, evitando o uso de agrotóxicos, cuidando do solo de maneira correta e preservando matas e nascentes próximas às plantações, usando os meios naturais para combater insetos e outras pragas que atacam as plantas. Podemos ter, dessa forma, uma agricultura sustentável. Do mesmo modo, embora hoje em dia haja muitas máquinas para ajudar no trabalho, as pessoas não podem ser excluídas do processo de produção de alimentos, pois precisam trabalhar para manter suas famílias. Daí que a sustentabilidade é uma grande rede de ações e conscientização para melhorar a qualidade de vida das pessoas sem prejudicar o meio ambiente.